Boa tarde, graça e paz a todos os eleitos e abençoados do Pai. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado nesta célula em graça aqui no Teixal, em Portugal. Para quem não me conhece, o meu nome é Jorge Graça, sou representante oficial do Ministério Internacional Graça sobre Graça em Portugal. É um ministério que tem a sua sede no Brasil, no bairro de Inoíba, em Campo Grande, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Estamos debaixo da liderança apostólica do abençoado irmão Cristiano de França. Hoje vou dar o seguimento de uma série de mensagens que já comecei há uns tempos atrás, que é perguntas e respostas em graça. Hoje é a pergunta número 7, que diz assim: Você diz que, por não sermos judeus, devemos viver em conformidade com o Evangelho pregado por Paulo, conhecido hoje através das suas cartas, ou seja, epístolas. Minha dúvida é a seguinte: por que é que as cartas ou as epístolas de Paulo são mais importantes para nós do que o resto da Bíblia? Não só os gentios, ou seja, os não-judeus, devem viver em conformidade com o Evangelho de Paulo, ou seja, o Evangelho da graça de Deus. Os judeus também, entendamos. Paulo foi escolhido de Deus para o ministério da incircuncisão, ou seja, o ministério da nova aliança, ou seja, após a cruz, a nova aliança, que não teria mais compromisso com as práticas da lei, ou seja, com as obras da lei, com a lei de Moisés ou antes da cruz. Portanto, um ministério ideal para os gentios, ou seja, os gentios são todos aqueles que não são de origem hebraica ou israelita ou judaica, são os não-judeus, ou seja, são todos aqueles que são considerados por judeus como os pagãos, que nunca tiveram contacto com a lei. Ou seja, os gentios ou os pagãos nunca tiveram lei, a lei de Moisés. A mensagem paulina, ou seja, a mensagem da graça, portanto, é perfeita para nós cristãos de origem gentílica. Vejamos Gálatas 1, versículo 15 e 16, que diz assim. Aqui refere-se a Paulo, ou Saulo de Tarso. Mas quando aprova Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Versículo 16. Revelar seu Filho, ou seja, Jesus Cristo, em mim, para que o pregasse entre os gentios, ou seja, os não-judeus, para não consultei a carne nem o sangue. Aqui está bem claro que Deus foi separado desde o ventre da sua mãe e foi chamado para a graça de Deus para pregar essa mesma graça, ou seja, o Evangelho da Nova Aliança, após a cruz, aos gentios, ou seja, todos aqueles que não são de origem hebraica. E Paulo vai além, Colossenses 1, 26 e 27. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, 26, versículo 26 a 27. Diz assim: O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós e esperança da glória. Lá está aqui o mistério entre os gentios, está-se a referir à graça de Deus. Para isso, Paulo foi levado por Deus ao terceiro céu para ter a revelação da graça. 2 Coríntios, capítulo 12, 1 a 4, versículo 1 a versículo 4, que diz assim: É verdade que não convém gloriar-me, aqui Paulo está-se a referir a ele próprio, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Ou seja, a graça consiste em visões e revelações da parte do Senhor, ou seja, de Cristo ressuscitado. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, está-se a falar ele próprio, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, ou seja, ao terceiro céu, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Vamos ver agora Gálatas 1, versículo 11 a 12.